E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar do livro How to Render, do Scott Robertson e Thomas Bertling também. Esse é um complemento ao livro How to Draw, e ele fala mais do processo de luz, sombra, reflectividade e renderização, dando vários exemplos e falando bastante da parte conceitual também. Então vamos lá. Então, a estrutura principal do livro é o que é renderização, algumas materiais e ferramentas, os tipos de luz e uma teoria de projeção de sombras. Aqui é uma continuação dos tipos de luz e da projeção de sombras. Renderização em formas geométricas simples. Isso conversa muito com os DVDs que o Scott lançou para a Nomon. Volumes complexos, no quarto capítulo. Renderizando objetos específicos. Referência fotográfica. Superfícies reflexivas. Reflexividade em cenas de interiores. Reflexividade em cenas de exterior, então outdoors, materiais específicos e exemplos de renderização. É um livro bem longo, então vou passar rapidinho. O Scott também tem um vídeo no canal dele falando um pouco disso, eu vou linkar aqui no vídeo. Basicamente, ele começa pelos materiais, passa bem rapidinho pelos materiais que ele vai usar. E já entra nos tipos de luz, né? Aí aqui ele define cada um dos tipos. Variação de valor é igual a variação na forma, iluminação direta, decaimento de luz, rim light, luz de rebatimento, os raios solares, né? Perspectiva atmosférica. E aí ele entra na parte mais conceitual e técnica da projeção de sombras mesmo. Para isso ele precisa do How to Draw, né, como base para a perspectiva que ele vai usar. Agora a Design Studio Press vai lançar um livro que chama Frame Perspective 2, que é especificamente sobre projeção de sombras. É um livro que o próprio Scott está falando faz muito tempo. No começo quem ia fazer eu acho que era o Neville Page. E aí agora que eles chegaram, que o Marcos Mateu Mestre, que vai fazer esse livro, né? Um livro específico dessa teoria de projeção de sombras. Mas aqui tem bastante teoria também, né? Dos raios de luz, como é que funciona, se a luz é pontual, se a luz solar, consequentemente paralela, como é que ela decai sobre cada um dos tipos de superfície, superfície planar, superfície inclinada. Tem vários exemplos também de alunos e ex-alunos do Scott. E aí ele passa para geoforms, né? Formas geométricas simples. Aí vai ter vários e vários exemplos. Aqui é uma renderização mais completa, né? Com a gama inteira de valores. Ele fala um pouco da diferença do valor na área de luz e da área de sombra, a relação entre elas, relação de superfícies com valor local diferente, luz de rebatimento. Alguns exercícios. Esse livro, assim como How to Draw, também é cheio de outros materiais. Então, nesse caso aqui, vídeos que você pode acessar discutindo esse tópico específico. E tem alguns que são exercícios. Ele tem esse olhinho aqui, quando é só para você ler a página, e tem o lapisinho quando você tem que tomar alguma ação. Isso é, você tem que fazer algum exercício sugerido. Isso é bem bacana. Esse é outro livro que merece um estudo bem aprofundado. Muita gente diz que é um guia realmente para
aprender a renderização de diferentes materiais e formas. Eu estou passando aqui bem rápido só para que a gente possa cobrir todo o conteúdo sem ficar um vídeo muito extenso. Backgrounds. Acho até que eu passei de capítulo 100. Perceber? Acho que não. Ele só está usando formas mais aplicadas. Marcadores. A importância de masterizar os fundamentos. Aproximando dos valores de uma foto. Aí volumes complexos no capítulo 4. Aí já começa as superfícies bem mais complicadas e com curvas e com quebras e com detalhes. Que aí vai conversar muito com os capítulos finais do How to Draw, né? Aquela parte ele até usa, esse é um exemplo do How to Draw. Ele pega o próprio desenho e desenvolve uma renderização de valor nele. As linhas de corte, muito comuns em veículos, texturas, specific objects, né? Então objetos específicos. Então veículos, que é um exemplo dele mesmo, Scott. Então ele pega um carro também desenvolvido no How to Draw e faz essa renderização. Alguns outros exemplos de superfícies específicas. Aí aqui um tutorial de character, que é o Chris Ayres. Um tutorial do Neville Page. Criaturas. Um tutorial do John Park, falando especificamente de cenários. E um do Rob Huppel, que é parte do Graphic LA, falando do seu método de renderização de cenários. Com shape simples, etc. Aqui é o Graphic LA, que eu fiz um vídeo para ele também. Usando referências fotográficas. Isso a gente está na metade mais ou menos do livro, né? Então dá para perceber que é muito conteúdo. Às vezes o livro pode parecer um pouco caro na Amazon, mas ele tem muito conteúdo. E aí ele entra realmente nas Reflective Surfaces, que é uma coisa que o Scott ficou muito famoso. Ele tinha até um curso na Scholasm um tempo, falando especificamente desse assunto de reflexividade, né? Então ele tem, aí ele vai usar base, né, do How to Draw, aquela espelhar superfícies. Então às vezes a gente acha que não vale de nada aquilo que a gente está fazendo, do exemplo de dois planos sendo espelhados, mas aí a gente começa a perceber depois aqui que isso vai sim ter uma utilidade. Efeito Fresnel. Várias teorias de luz, né? E como a luz se comporta em diferentes materiais. Aqui para interiores, uma coisa muito comum para os carros, né? Para os exteriores. Então como é que é a reflexividade do sol, do céu. Aqui são olhos renderizados pelo Neville Page, também para criaturas. E aí materiais específicos. Aí ele varia de tudo, né? Pintura metálica, coisas mais orgânicas, plástico, vidro. Vai falar como é que cada um deles funciona, né? Água, vento na água, cromado, metal escovado, alumínio, madeira, diversos outros, né? Roupa.
Você vê a quantidade de elementos que tem, né? E aí no final, alguns exemplos de renderização por ele com alguns comentários, né? Aqui é desse Robert Simmons. E é isso, tem um índice no final. E espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.